Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu podcast de estudos da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha sobre o estudo de Thomas Murphy. Vamos descobrir quem é esse indivíduo e o que ele descobriu sobre o Livro de Mórmon. Murphy nasceu em 1967, ele é um antropologista PhD formado pela Universidade de Washington em 2003. Em 2013, ele se tornou professor no Departamento de Antropologia no Colégio de Edmond Community em Washington. Ele também fundou a Escola de Aprendizagem e Serviços de Antropologia em 2006. Em 2011, ele foi selecionado ali como Educador do Ano pela Associação de Conservação dos Distritos de Washington. E em 2012, ele recebeu mais um prêmio ali do Conselho Regional de Puget Sound por um estudo antropológico que ele desenvolveu. O Thomas Murphy também foi presidente do Departamento de Antropologia da Faculdade de Linwood, em Washington. Para quem não sabe, antropologia, vamos dar uma olhadinha aqui, o que o Google diz sobre antropologia. É a ciência do homem no sentido mais lato que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc. Então, a antropologia busca compreender como o ser humano se formou e se tornou no que ele é. Ele faz um estudo ali do desenvolvimento do ser humano, mas o que torna as declarações dele tão intrigantes é que ele é membro da Igreja Sud e insiste que o Livro de Mórmon é incorreto quando ele declara que os americanos nativos, os índios, são descendentes dos judeus. Ele fala que não. Em 2002, ele se empenhou ali num trabalho analítico sobre o que ele chama em inglês de Lamanite Genesis, Genealogy and Genetics, a origem, genealogia e genética dos Lamanitas. E ele concluiu nesse estudo que os resultados de pesquisa de DNA, eles não oferecem nenhum apoio para a crença que a gente tem na igreja sobre a origem dos nativos americanos. Então a gente tem os índios que habitavam nas Américas quando os europeus chegaram aqui. O que a gente acredita como membro da igreja é que esses índios, eles são o que restou ali dos lamanitas que habitavam aqui nas Américas, que os nefitas tinham morrido tudo. E não foi qualquer estudozinho, não. O Murphy ele destaca que essas pesquisas de DNA que ele realizou foram substanciadas por evidências arqueológicas, culturais, linguísticas e biológicas e apontam para uma forma assim, esmagadora para uma origem asiática dos índios americanos. Então, em agosto de 2002, teve um simpósio chamado Simpósio de Sunstone, que é um evento anual que reúne estudantes mormons lá em Salt Lake. E o Murphy, ele estava lá, ele interrogou: diante das descobertas, o que nós mormons devemos fazer? Temos um problema, nossas crenças não são validadas pela ciência. A gente já teve o Brigham H. Roberts, que desenvolveu aquele estudo textual do Livro de Mórmon, alegando que Joseph Smith inventou o Livro de Mórmon com base em vários estudos. E agora a gente tem um outro Mórmon fazendo um estudo científico, pesquisa de DNA, evidências arqueológicas, culturais e linguísticas, aliás, e biológicas também, mostrando e que por esse estudo de DNA, os índios americanos não parecem ter vindo lá de Jerusalém, eles parecem ter vindo da Ásia.
Então essa conclusão que ele chegou nos estudos dele levou ele a ser convocado à presença de autoridades da igreja para uma reunião disciplinar. O cara ia ser mandado embora da igreja. Mas devido a uma movimentação ali dos membros da igreja, a liderança resolveu adiar esse julgamento e acabou que ficando uma data indefinida. Bom, os estudos dele foram assim compartilhados com o público mórmon, o que gerou assim bastante crítica da cúpula da igreja. Alguns então começaram a acusar ele de um comportamento assim anti-mórmon e outros simplesmente repudiam e censuram as pesquisas dele. Tipo, isso aí não vale nada. Então, em janeiro de 2003, alguns meses depois, foi promovida uma conferência na Universidade de Brigham Young para discutir essa controvérsia aí levantada pelas pesquisas de DNA. O Michael Whiting, um biólogo e professor da universidade, ele apresentou uma resposta a essas conclusões de Murphy. O Thomas Murphy comparou as descobertas dele com as de Galileu Galilei. Para quem não está sintonizado aí com a história, Galileu Galilei ele foi conhecido assim como o pai da astronomia. Também foi um físico e engenheiro. E o que ele descobriu? Que não era tudo que girava em torno da Terra, mas girava em torno do Sol. E como a igreja era a lei na época, em 1600, ela não aceitou essa história, mandou ele se retratar, retirar o que disse. Ele falou, não, eu fiz um estudo e eu verifiquei que a Terra não é o centro de tudo, não. É o Sol e a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Ele não retirou o que disse e foi condenado à prisão perpétua. Morreu em prisão. Então, quando o Murphy alegou que era um galileu que fez uma descoberta e estava sendo obrigado a retirar o que disse, ou ia ser condenado, esse Michael Whiting, da igreja, ali naquela conferência que eles estavam fazendo, o Whiting disse assim, essa é uma comparação imprópria. A diferença é que Galileu tinha a verdadeira ciência a favor de si. E eu não sei se podemos dizer o mesmo de você. Bom, posteriormente, ali, muitos membros da igreja, estudiosos, reconheceram esse estudo dele como verdadeiro, só fica difícil de conciliar como esse estudo é verdadeiro e o livro de Mormon e Joseph Smith ser falso, não bate as duas conclusões, ou é um ou é outro. Mas muitos reconheceram sim esse estudo como chegando numa conclusão lógica. Uma pessoa chamada Michael Crawford, que é um biólogo e antropólogo da Universidade de Kansas, também falou assim, não há sequer a mínima evidência de que as tribos perdidas de Israel trilharam caminho em direção ao Novo Mundo. É uma grande história, desacreditada por uma descoberta desagradável. Um cara chamado Brian Sykes, professor de genética humana da Universidade de Oxford, e também uma geneticista russa chamada Miroslava Derenko compartilham as mesmas conclusões que Murphy. Mas quer saber de alguns outros mormons estudiosos que defendem também esse estudo do Murphy? É o Scott Woodward, que é um geneticista da Universidade de Brigham Young. Ele também acredita que tem pouca esperança de estabelecer ali uma conexão entre os índios americanos e os judeus. Jeffrey Meldrum e Trent D. Stephens são biólogos mormons da Universidade de Idaho e eles aceitam esses dados publicados sobre a origem dos nativos americanos e essa possibilidade aí razoável de ter uma ligação entre os americanos e os asiáticos. E esses dois desenvolveram um artigo intitulado Quem são os filhos de Lehi? Foi escrito para o Journal of Book of Mormon Studies e ambos admitem que os dados apresentados indicam que 99,6% dos traços genéticos dos índios americanos que foram estudados levam para essa mesma conclusão. O cientista mormon chamado Jeff Lindsay,
ele fez uma matéria intitulada As Descobertas de DNA Refutam o Livro de Mórmon. E ele escreveu assim: sobre o Livro de Mórmon, levantam-se agora considerações de muitos líderes e membros da igreja que taxam seu texto como incorreto. Muitas pessoas, não conhecendo nada sobre o desenvolvimento inicial do continente, a não ser as migrações reportadas ali pelo Livro de Mórmon, têm declarado que todos os nativos americanos descenderam dos pequenos grupos mencionados no Livro de Mórmon. Mas esse pensamento está errado. Ele não é apoiado nem pelo texto do livro, nem pelas evidências científicas. Basicamente, ele tentou se desvencilhar a igreja, dizendo: não, a igreja nunca disse que os índios americanos são descendentes dos lamanitas. Oxe, como assim? A gente, como membro da igreja, sempre aprendeu que os índios americanos que habitavam aqui quando os europeus chegaram eram os descendentes desses lamanitas. Então, para confirmar essa informação, em julho de 1971, Spencer W. Kimball escreveu um artigo intitulado Sobre o Sangue Real, e estava escrito assim: com orgulho eu conto a todos que vêm até mim que o Lamanita é um dos descendentes de Leí, que deixou Jerusalém cerca de 600 anos antes de Cristo, e com sua família cruzou as terras e chegou à América. Leí e sua família tornaram-se os ancestrais de todas as tribos indígenas e mestiças da América do Norte, do Sul e Central, e também das Ilhas do Mar. Então eu não gosto disso não, é membro da igreja ali, estudado, tentando se desvencilhar de uma informação, simplesmente jogando uma informação falsa ou mal estudada em cima. A igreja nunca disse isso. Cara, a gente sabe como membro da igreja que sim, é ensinado pra gente que os índios são sim os descendentes dos lamanitas. Então como que vai negar assim, na cara dura? Bom, aí o que aconteceu? Tem a FARMS, que é a Fundação para Pesquisas Antigas e Estudos Mormons. É um grupo da igreja, tá? Ele não é um crítico da igreja, é um grupo de apologistas mormons estudados. Os caras crânio se juntaram, fizeram essa fundação e eles desenvolvem estudos referente, né, às informações da história da igreja. E eles estão propondo uma revisão. Esse pessoal, eles estão propondo uma revisão. Por quê? Porque essas interpretações aí do Livro de Mórmon não estão batendo com a ciência, com os estudos tradicionais. Então eles estão propondo, poxa, isso aqui está em conflito mesmo e a gente precisa fazer alguma coisa para conciliar esses dois posicionamentos, né, o intelectual e o tradicional. Então Ozzy, se o profeta vem com a palavra de Deus, fala assim: olha, Ozzy, o Livro de Mórmon é correto, tá? Pode ficar tranquilo, não tem problema, posso acreditar. Mas se vem alguns estudos sérios, não é bobeirinha, não é crítica aleatória, estudo sério, desenvolvido, e ele entra em uma contradição, eu gosto pelo menos de saber o que o Senhor, né, ou o que a igreja tem a dizer sobre isso, né? Tipo, como que você explica isso aqui? Tá bem evidente, na verdade, que isso aqui tá errado, mas então tem alguma explicação? E receber silêncio ou simplesmente nenhuma resposta e só uma exigência de que eu tenho que continuar acreditando numa coisa que parece bem evidentemente incorreto, é muito difícil. Vamos pegar uma frase famosa ali de Galileu Galilei, já que a gente citou ele. Ele falou assim: não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de bom senso, razão e intelecto tenha pretendido que abríssemos mão de seu uso. Cara, eu vou ler de novo, porque olha, essa frase aqui é fenomenal. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de bom senso, razão e intelecto tenha pretendido que abríssemos mão de seu uso. Cara, Deus vai lá, cria a gente, dá inteligência e vai falar assim, tipo, não pense, não raciocine. E eu acho o contrário, né? Então assim, você vê,
Galileu Galilei, ele não era contra a igreja, ele não era contra Deus, ele era contra você descobre uma coisa e a igreja, né, na época, mandando ele abrir mão do conhecimento ou da descoberta dele por conta religiosa, que isso não bate. Então, tem possibilidade de duas informações coexistirem. Por exemplo, eu não lembro, no meu estudo da Bíblia, né, então ali em 1600 eles tinham a Bíblia, né? E Galileu Galilei só falou, poxa, eu acho que, né, pelos meus estudos aqui, a Terra não é o centro de tudo não, é o Sol e as coisas giram em torno do Sol. Eu não lembro, na Bíblia está dizendo que a Terra é o centro de tudo. Então, as duas informações podem coexistir. Agora, se a igreja na época disse, não, a Terra é o centro e isso é lei, eles têm que corrigir essa interpretação deles. A gente se enganou aqui e tal, é realmente o Sol. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse estudo? Olha aqui, é mesmo, Galileu. Pelo jeito, o Sol, realmente as coisas giram em torno do Sol, faz sentido, a gente está analisando aqui o seu estudo. Agora, com essa questão do Livro de Mórmon, DNA e a igreja, a gente viu o quê? Que vários cientistas, geneticistas, antropólogos, estudiosos, tanto da igreja quanto não da igreja, eles chegam nessa conclusão. Sim, os índios americanos não parecem ter vindo lá de Jerusalém, parecem ter vindo lá da Ásia. Eu vi ainda algum estudo determinando que é mais especificamente da Mongólia, dos mongóis. Povos mongóis eram um povo bem grande antigamente. E a igreja disse claramente, os índios americanos são os descendentes dos lamanitas que vieram de Jerusalém. Aí a informação não consegue coexistir, ela ou é um ou é outro. Alguém tem que ceder, né? Então a igreja tem que chegar lá, fazer uma análise desse estudo do Thomas Murphy e falar assim, olha, aqui, parece que você se enganou aqui, não sei o que lá. Ou, né, falar, parece que a gente se confundiu e realmente esse estudo faz sentido e a gente vai ter que corrigir o que a gente disse. Então, nesses últimos anos aí, vários grupos de pesquisa de vários laboratórios do mundo, eles têm analisado o DNA mitocondrial dos indígenas das Américas do Norte, Central e Sul. E todos eles concordam que nas Américas tem basicamente 5 linhagens diferentes de DNA mitocondrial. Eles chamam de A, B, C, D e X. Então, esses DNAs mitocondriais de A, B, C e D, eles são encontrados nas populações asiáticas, mas eles não são encontrados nas populações da Europa. O DNA X, que é o último ali do grupo, ele é encontrado assim, com baixíssima frequência na América. Então, os mais dominantes são os primeiros 4 ali. E esse DNA X ele é meio diferente de todo o resto do grupo, mesmo que seja, né, encontrado ali com baixíssima frequência entre os índios. Então, né, o pessoal da igreja fala, não, é isso aí que é o DNA dos lamanitas. Mas esse DNA X também não é encontrado na Europa. É meio difícil pra gente, que não é estudado em química, entender como que esse estudo de DNA funciona. Então a gente está tentando explicar ele da melhor forma possível aqui. Mas o que a gente não pode fazer é simplesmente desvalidar. Eu acredito no livro de Mórmon, o livro de Mórmon é verdadeiro, é a palavra de Deus, esse cara está dizendo que não é, então esse estudo dele é falso. Não, se você quer verificar essa informação, seja um geneticista, né, um químico, sei lá, e analise, ou pelo menos entenda como fazer uma análise do estudo dele, vai lá e faz uma análise do estudo dele para ver se realmente faz sentido ou se ele inventou. Então não pode simplesmente descartar assim. Sendo que muitos outros mormons fiéis da igreja confirmam que esse estudo dele faz sentido e bate com a realidade. Para quem quiser dar uma olhadinha nesse estudo dele, tá no Jornal Americano de Genética Humana, na edição de dezembro de 2009. E o que essa pesquisa sugere? Que as linhagens de DNA mitocondrial pré-colombiano foram trazidas para as Américas por volta de 12 mil anos atrás. E revela que os índios americanos são descendentes de povos asiáticos. Então, com essa conclusão,
do estudo, a gente já, como membro da igreja, tem uma dificuldade em aceitar aquela declaração introdutória do Livro de Mórmon sobre, né, os lamanitas serem descendentes, os principais ancestrais dos índios americanos, os principais ancestrais dos índios americanos. Vários investigadores, aliás, usaram estudos de tipo sanguíneos e exames de DNA para mostrar que os nativos americanos estão assim, relacionados com os habitantes da Sibéria. Então o que a gente tem que entender é que o Thomas W. Murphy, ele não estava pronto para atacar a igreja, ele foi criado como membro da igreja, ele decidiu fazer um exame dos testes de DNA e confirmar que os lamanitas são descendentes, né, dos judeus. Ele não foi lá para atacar a igreja ou tirar o crédito. Aconteceu que o resultado dos exames, dos estudos que ele fez, não bateram com o que ele queria acreditar. O que valida muito mais o estudo, porque quando o cara ele quer confirmar uma coisa e o resultado chega ao contrário do que ele acredita e ele tem que mudar o que ele acredita, dá muito mais validade, porque ele diminui a chance dele estar manipulando o resultado. De acordo com uma matéria ali do Los Angeles Times, falou assim, né, falou sobre Murphy. Ele analisou os dados coletados por um projeto multimilionário de genealogia molecular na Universidade de Brigham Young. E assim como os outros, o projeto busca a ancestralidade dos indivíduos do mundo via DNA das amostras de sangue. E Murphy concluiu que, nos últimos milênios, os judeus e os nativos americanos não compartilham de ancestrais comuns. Se eles o fizessem, marcadores genéticos idênticos encontrados nos nativos seriam vistos nos descendentes dos hebreus. E ele concluiu que o Livro de Mórmon é uma ficção do século XIX, e isso significa que temos que aceitar que, às vezes, Joseph Smith mentiu. Pesado. Bom, tem uma coleção de textos chamado American Apocrypha. É uma coleção de textos de autores renomados e o Murphy apareceu lá com um capítulo no qual ele relata esses resultados da pesquisa dele. E, aliás, essas informações, esses dados, eles foram a base da tese de doutorado dele ali na Universidade de Washington. Bom, lá no final de 2002, quando ele ia ser excomungado, o cara ia ser excomungado por pesquisa genética, ia ser o primeiro Mormon a ser excomungado por uma pesquisa genética. O Murphy falou assim: as dificuldades para ficar na igreja estão grandemente organizadas contra mim. A fé mormon vai sobreviver de uma forma ou de outra. A igreja católica sobreviveu a Galilei, mas eles tiveram que admitir que estavam errados. E mais para frente, alguns anos, em 2005, ele disse que a pesquisa de DNA fez com que os líderes da igreja ficassem desconfortáveis, porque mostrava que o Livro de Mórmon era racista e, de fato, errado. E a igreja tem uma longa história de usar assim, conselhos disciplinares para intimidar pesquisadores que trazem essas informações contraditórias, né, à luz. Uma situação bem chata, né? Porque, cara, né, pra gente que tá fora do estudo, pra gente que não desenvolveu o estudo, não faz muito sentido, não causa muita revolta quanto pra pessoa que desenvolveu o estudo. Então, pra eles sabem que tá certo aquele estudo, poxa, eles levaram um tempão pra conseguir desenvolver e chegar naquele resultado, e daí eles não podem apresentar aquele resultado porque ele simplesmente vai contra as informações que são dispostas pela igreja. E se você for publicar essas informações, você vai passar por um conselho disciplinar? Não tem lógica uma situação dessa. Bom, um exemplo de estudo semelhante a esse que o Murphy desenvolveu foi um estudo com a tribo Lemba, lá na África. E o que essa tribo tem a ver? Então, sempre se acreditou que essa tribo lá na África era descendente das tribos perdidas de Israel. Então, o que se conta é que depois da dispersão dos judeus, esse grupo tinha migrado lá para o Iêmen, por volta lá de 7 a.C., e daí 300 ou 700 anos mais tarde, mais ou menos esse tempo,
um grupo deles se dividiu e foi para a África, onde, né, eles ainda se dividiram em 2 grupos, né? Alguns foram lá para uma região mais ou menos como se fosse a Etiópia, e um outro grupo foi lá para o sul da África. E esse grupo do sul da África é a tribo de Lemba. O que esses Lemba têm a ver com o livro de Mórmon? A gente vai falar sobre o estudo que foi desenvolvido em cima desse povo. O que aconteceu? O pessoal queria confirmar se eles eram realmente descendentes dos hebreus. Então, qual estudo foi feito em cima deles? Cara, apesar deles não falarem o hebraico, muito da língua deles tinha a ver com o hebraico, muito das tradições deles eram judaicas, só que eles se casaram com algumas outras tribos africanas que estavam por ali, então a aparência física deles não tinha nada a ver com os hebreus. Aí fizeram um teste de DNA neles, e essa análise do cromossomo Y dos Lemba mostrou que mais ou menos 50% deles se parece com origem hebraica. 36% do DNA é de origem africana e 14% não podia ser assim determinada na época. Então olha a diferença do resultado dos estudos, né? Os 2 estudos, né, tanto do livro de Mórmon quanto esse dos Lemba, foram direcionados para quê? Para chegar numa conclusão. E a conclusão que o Murphy queria chegar para o livro de Mórmon era essa mesma da conclusão com a tribo Lemba, chegar lá, fazer o teste de DNA e ver, poxa, realmente, aqui ó, eles são descendentes dos hebraicos, então né, dos judeus. Ia ser mais uma confirmação de que o livro de Mórmon é verdade. Mas não foi o resultado que ele conseguiu encontrar. E agora vamos voltar para aquela citação de Spencer W. Kimball. Ele declarou lá na Conferência dos Jovens Lamanitas, em abril de 1971. Estava falando para os descendentes dos nativos americanos, né? Ele falou nessa conferência: vocês têm sangue real, são os filhos de Abraão, Isaque, Jacó, José e Leí. É com orgulho que digo àqueles que vêm ao meu escritório que um Lamanita é um descendente de Leí, que deixou Jerusalém 600 anos antes de Cristo e com sua família cruzou as poderosas profundezas e desembarcou na América. E Leí e sua família se tornaram os ancestrais de todas as tribos indígenas e seus mestiços na América do Norte, do Sul e Central, e nas Ilhas do Mar. E nessa história houve quem deixou a América em navios e decidiram ir para as Ilhas do Mar. Olha, tá mais claro do que isso de que a igreja declarou que os indígenas encontrados aqui são descendentes dos Lamanitas? Então, né, como que os indígenas não têm sangue de Jerusalém? Então, refrisando, né, aquela defensiva fraca de que a igreja nunca declarou isso. Spencer W. Kimball não é qualquer um, ele era do Quórum dos 12, e essa proclamação que ele fez foi aprovada pelo comitê do Quórum dos 12, né, no momento da publicação, e também foi publicado lá na Ensign, né, então é uma afirmação que qualquer membro da igreja, se você perguntar, os índios americanos são o quê? Descendentes dos Lamanitas. Não tem dúvida disso. Um outro lugar onde isso é citado é quando Joseph Smith recebe a visita de Moroni, e Moroni fala que as placas de ouro continham os relatos e a origem dos antigos habitantes do continente americano. Na página introdutória do livro de Mórmon declara que é uma obra de resumo dos registros do povo de Nefe e também dos Lamanitas, remanescentes da casa de Israel. Lá em Alma 10, versículo 3, fala que Leí era descendente de Manassés. Ainda voltando lá sobre a excomunhão do Murphy da igreja, o presidente da estaca dele era Matthew Latimer, e ele fez um pronunciamento sobre essa situação. Ele falou assim: as decisões relativas ao bem-estar espiritual são um assunto privado entre cada membro e seu líder local da igreja. Infelizmente, esse assunto recebeu uma atenção significativa da mídia e o Sr. Murphy declarou publicamente que minha decisão de fazer um conselho disciplinar é emocionalmente muito difícil para ele.
À luz dessas considerações, creio que é melhor não procedermos por enquanto. Cara, eu acredito que, assim, quase certeza que isso não veio só do presidente da estaca. Provavelmente ele estava sendo direcionado ali pela presidência da igreja. E eu fico triste em saber que a pressão da mídia e da população altera o resultado de uma decisão de conselho disciplinar. O conselho disciplinar não é uma decisão séria, espiritual, que independe de fatores externos, né, como mídia e a opinião do público geral. Eu concordo sim com ele. Ele falou, o assunto, né, de um conselho disciplinar ele é privado entre o seu líder e o membro. Mas e se esse conselho disciplinar está sendo feito de uma forma injusta? E nessa citação até a gente consegue confirmar aqui que o Murphy sim estava interessado em permanecer na igreja. Então ele não é um anti-mormon tentando destruir a reputação da igreja. Ele estava lutando para ficar. A única coisa é que ele não queria jogar fora todo o estudo que ele fez e que fazia muito sentido e lógica para ele, simplesmente por uma crença religiosa que não bate com aquelas informações. Ele queria pelo menos uma explicação. E o que o Murphy falou sobre essa situação toda? Em uma carta a esses apoiadores dele, ele disse que a intenção dessa reunião era de chamar a atenção sobre o racismo e sexismo nas escrituras Sud e argumentar contra essa homofobia e essa intimidação intelectual que acontece na igreja. Intimidação intelectual. É uma questão complicada, porque assim, como que a igreja verdadeira, que contém, né, a verdade restaurada, tem aversão a estudos intelectuais, estudos desenvolvidos cientificamente, e na incapacidade de dar uma explicação plausível se mantém em silêncio ou intimida esses estudos? Aí esse conselho disciplinar foi adiado, né, sem uma data prevista, e lá em 2007 o Murphy falou assim: o adiamento desse conselho disciplinar é uma verdadeira vitória para todos que são a favor de uma busca honesta pela verdade e estão aptos a falar contra as injustiças do racismo, sexismo, homofobia e anti-intelectualismo. Esse adiamento significa que agora está ok falar sobre o livro de Mormon como um trabalho de ficção do século XIX, e eu também estou esperançoso que a igreja esteja apta a abandonar seus ensinamentos que a pele escura é um castigo de Deus. O livro de Mormon é racista e de fato errado. A igreja tem uma longa história de usar conselhos disciplinares para intimidar pesquisadores que trazem à luz verdades desconfortáveis. Bom, um outro Sud que também falou sobre esse estudo de DNA é Simon Salterton. E ele escreveu um livro ali em 2004 que se chama Perdendo as Tribos Perdidas: Nativos Americanos, DNA e a Igreja Mormon. E ele falou assim: sabemos que a doutrina da origem dos nativos americanos a partir de evidências é completamente falsa. A igreja precisa modificar essa doutrina. O Simon lá em 2005 foi excomungado da igreja, e o Tom Kimball, que é o porta-voz da Signature Books, são os editores do livro ali do Simon. Esse Tom Kimball, ele falou que o Simon era tipo o 7º autor excomungado da igreja. Todos esses foram excomungados da igreja por questões, né, de publicarem assuntos contraditórios com a igreja. E esse Tom Kimball, ele falou assim: especialmente se o autor é um santo dos últimos dias, ativo, né, o conselho deve fazê-lo pensar 2 vezes sobre o quão longe eles querem ir. E essa excomunhão aí do Simon é bem confusa, porque o que aconteceu? A igreja quis excomungar ele por questão dele estar publicando esses estudos de DNA sobre a igreja. E para não excomungar ele sobre isso, a igreja resolveu excomungar ele sob acusação de adultério. O que aconteceu? 2 anos antes dele começar a se envolver com esse estudo de DNA, ele tinha se separado da esposa, se envolveu em um relacionamento com uma outra mulher,
mas, né, depois acabou se reconciliando ali com a esposa, né, falou para a esposa que ele teve esse envolvimento com uma outra mulher, confessou na igreja, ficou tudo ok, né, ninguém excomungou ele por essa questão, e depois que ele veio com essa questão do DNA, a igreja resolveu buscar aquele assunto lá de 2 anos atrás e resolveu excomungar ele, né. Primeiro falaram que ia ser adultério a acusação dele, mas depois ele foi excomungado por ter um relacionamento inapropriado com uma mulher. Esse foi o assunto da excomunhão dele. A igreja, durante esses 2 anos, não levou em consideração esse envolvimento dele com uma outra mulher, e daí quando ele vem com um estudo sobre DNA, né, e contradição da igreja, a igreja resolve excomungar ele por um negócio lá do passado? Parece um comportamento bem baixo pra mim. De verdade mesmo, tô bem chateado. Cara, assim, não esperava um comportamento desse. Pra mim, não parece que é uma questão local, né? Não parece que o presidente da estaca resolveu, né, agir dessa forma, né? Pra mim parece, porque se ele teve uma relevância de âmbito nacional nessa questão do DNA, acredito que a sede da igreja ia estar envolvida nessa questão da excomunhão dele. E quando o Simon estava indo para essa reunião de conselho disciplinar, ele falou assim: agora estou convencido que eles pretendiam evitar no conselho a acusação de apostasia. Eu fui claramente instruído antes do encontro que se eu tentasse falar sobre o DNA e a minha apostasia, o conselho terminaria imediatamente e seria terminado sem a minha presença. Ou seja, o cara não podia levantar esse assunto, que esse assunto não ia ser argumentado no conselho. O conselho ia ser terminado de uma forma ignorante e ia ser continuado na ausência dele. Cara, lastimável. O diretor dessa Signature Books, Ron Price, confirmou, né, que ele foi o 7º a ser excomungado da igreja por questão de publicar assuntos, né, divergentes da igreja. Entendo sim que a igreja queira desassociar membros da igreja que falam contra os seus ensinamentos, mas sem uma discussão saudável, né, se eu estiver ali xingando a igreja, falando coisas contrárias, mas assim, totalmente sem pé nem cabeça, alegações falsas, é ok. Mas como o diretor ali, Ron Price, falou, eu apenas esperava que houvesse um clima mais aberto e saudável para uma discussão de ciência e religião. Exatamente isso. Bom, muitas dessas informações estão naquele site Investigações Sud, e a publicadora, que se chama Investigadora, respondeu um comentário sobre essa postagem. Então, né, um anônimo publicou ali, ó, vocês estão mal informados sobre essa questão de estudo de DNA. E o que ela respondeu? Ela falou, olha, infelizmente, a igreja sempre pregou que Lehi era judeu e que os índios são descendentes dos lamanitas. Eu trabalho com DNA há mais de 20 anos e, acredite, todos os trabalhos que já li, publicados pela Farms, que é da igreja, são muito equivocados. O DNA mitocondrial, mesmo quando ocorre o efeito gargalo, não faço nem ideia o que é isso, pode sim ser identificado facilmente. Acredite, não publicaria nada sobre DNA se eu mesma não entendesse muito bem desse assunto. É isso, pessoal. Eu não entendo nada sobre pesquisa de DNA. O que eu sei é que, acho que nunca eles chegam a 100% de certeza. Eles sempre colocam lá, né, 99,999 alguma coisa de chance de conexão, mas assim, não sei mais nada sobre questão de DNA. Ela, né, que publicou ali, faz estudos de DNA e entende desse assunto e falou que está comprovado. Se eu quiser comprovar essa informação, se eu falar assim, não acredito nesse estudo de DNA, antes de chegar nessa conclusão, eu vou ter que analisar esse estudo. A análise, pessoal. Então, assim, na igreja, pode sim ter estudiosos que vão fazer um desenvolvimento de estudo em defesa do livro de Mórmon e vai explanar ali os seus argumentos. E a igreja vai levar esse estudo em consideração. Outros estudos que vão contra não vai ser levado em consideração, é óbvio. Se a gente quer fazer
uma análise séria sobre os estudos, a gente vai pegar estudos apologéticos, estudos críticos e vai fazer uma análise deles, complementar. Então eu estou vendo aqui que um estudioso ele fala contra esse estudo do Thomas Murphy, né? É uma suposição, tá? Eu vou pegar para ver o que ele está dizendo a respeito. Então alguns estudiosos eles vão se recusar em aceitar qualquer prova de DNA e vão manter a opinião tradicional da igreja. Leí veio para as Américas, é isso e acabou, não quero saber de prova de DNA nenhum. Alguns vão alegar, não, o povo de Leí, o povo jaredita, eles estavam num outro lugar ali nas Américas, não é esse pessoal aí que vocês pesquisaram. Mais uma teoria bem defendida dentro da igreja por estudiosos do Instituto Neil Maxwell, que é um instituto da BYU, o John Sorenson e alguns colaboradores desenvolveram uma teoria. O que é essa teoria? Ela é chamada de teoria da geografia limitada. Basicamente ela diz que quando Leí chegou nas Américas, eles não se deslocaram para ocupar a América inteira, eles ficaram só num pedacinho ali da América Central. E que o resto das Américas eram habitados por outros povos. Por isso o DNA deles ia ficar limitado só ali naquela região. O professor, por exemplo, Daniel Patterson, da Universidade de Brigham Young, falou: a ideia de que a América pode ter sido majoritariamente habitada por povos do Nordeste da Ásia é perfeitamente compatível com a doutrina Mormon. Oxi, como assim? Cara, nunca ouvi falar de que tinham outros povos. Por que no livro de Mormon não foi citado então que tinha outros povos além deles habitando nas Américas? As escrituras não dizem que eles estavam numa terra que não era habitada? Agora vai dizer que era só aquele pedacinho da América Central que estava se referindo à escritura? E o que é aquela alegação de que os nativos americanos, né, a maior parte deles é descendente dos lamanitas? Sim, então ele está dizendo que, né, era só naquele pedacinho da América Central. Enfim, não faz muito sentido não. E daí, na verdade, essa fala dele falou, não, o pessoal do livro de Mormon vivia ali só na América Central. Não teve um estudo de DNA específico daquela região que ele estava dizendo que os lamanitas viveram. Então foi desenvolvido um estudo de DNA ali na América Central por algumas pessoas, que é o Gonzales Dornelles e entre outros, e o resultado foi o mesmo. Não tinha vestígio de DNA do Oriente Médio nesses grupos. Aí então, né, com base nessas novas informações, o professor de Biologia Integrativa da BYU, Michael Whiting, falou então, né, pode ter dois fenômenos que ocasionaram o desaparecimento desse marcador genético aí do Oriente Médio. Então, um que ele comentou é a deriva genética e o segundo argumento é o efeito fundador. Basicamente, o que a palestra dele diz? Que ou o DNA deles foi dissipado entre, né, tantos povos que existiam e acabou se dissipando, ou que o grupo específico lá de Leí não foi estudado, lá de Jerusalém, não foi estudado para poder ser comparado com o grupo das Américas. Só que, né, esses argumentos eles são cientificamente falhos, eles demonstram assim, uma incompreensão da base de método moderno de análise do DNA, cara. O DNA não funciona assim. Ficam vestígios há muito tempo. Você pode rastrear muita coisa antiga. E eles estavam aí nesse debate sobre, né, DNA e o que vai ser então o resultado dessa nossa conferência toda sobre esse estudo do DNA. E o Stephen Clark, então presidente da Sociedade Salamander, ele falou assim, cara, o que eu espero que aconteça é que o presidente da igreja tome uma decisão definitiva sobre quem são os lamanitas. Aí o Michael Whiting falou que o livro de Mormon não foi escrito como um livro científico, então ele não pode ser provado ou refutado através de métodos científicos. Cara, um argumento fraco pra caramba. Muitas vezes a igreja tentou se provar de forma científica. Quando a igreja pediu pro Brigham Roberts
realizar um estudo textual do Livro de Mórmon para se provar, né, a veracidade do Livro de Mórmon, ou o Murphy foi desenvolver um estudo de DNA para provar a veracidade do Livro de Mórmon, automaticamente a igreja está buscando o quê? Comprovação científica. Então, ou seja, se a comprovação científica vem a favor, ela é aceita. Mas se ela vem contra, aí a igreja vai dizer, né? Eu sei que né, o Michael Whiting não representa a igreja, mas ele é um professor da BYU. E ele vai alegar que, então, né, tipo, o Livro de Mórmon, ele é espiritual, não é científico, então você não pode refutar ele com provas científicas. Oxe, cara, que argumento ruim. Aí, o que o Thomas Murphy falou sobre essa conclusão da igreja? Ele falou assim, o resumo, né, que é o documento que foi produzido, né, com o resultado dessa análise do DNA e foi apresentado pela igreja. Então esse resumo inclui imprecisões grosseiras de pesquisadores, que incluem a dele. Então a igreja usou até o estudo dele, colocou lá, ou seja, de forma incompleta, né, só para aparecer a parte boa que interessa para eles, ou, né, para manipular a informação, e de forma que essas evidências aleguem que a teoria Mormon está correta nessa questão de descendência, né, israelita dos nativos americanos. E o Murphy falou, peço para vocês corrigirem esses erros no resumo de apresentação, porque se vocês apresentarem, né, os documentos dessa forma, só vai facilitar para a gente responder essa difamação. Vocês vão pegar um monte de picote de estudo, né, juntar de uma forma manipulada para contribuir com os ensinamentos da igreja? Cara, meio golpe baixo isso aí. Bom, uma outra hipótese, né, de por que não encontraram o DNA, né, é que talvez teve uma diluição genética. Então, o pesquisador mormon chamado John Butler, é especialista em DNA, ele falou que teve, né, o pessoal de Lehi que chegou aqui, já tinha alguns outros habitantes, né, ou teve alguns outros habitantes nas Américas, e eles casaram entre si e acabou diluindo esse DNA, sendo, né, dificultada a detecção do DNA, né, do povo de Lehi, por exemplo, e por isso que não foi encontrado. E ele disse assim, um exame cuidadoso e a análise demográfica, recorde do Livro de Mórmon, implica que os outros grupos provavelmente estavam presentes na Terra Prometida quando a família de Lehi chegou. E esses grupos podem ter se misturado geneticamente com os nefitas, lamanitas e outros grupos. Os eventos relacionados no Livro de Mórmon provavelmente ocorreram em uma região limitada, deixando muito espaço para os outros povos nativos americanos terem existido. Só que o Thomas Murphy, ele não concorda com essa conclusão, não. Ele fala que, né, teve outros estudos de grupo onde a genética foi usada para rastrear a origem e até as imigrações iniciais, né? Então, como a gente falou, os Lembas na África, mas também tem aquela questão, cara, não foi dito que os Lamanitas, que os índios americanos são os principais, né, descendentes dos Lamanitas? Então, como que, né, o DNA deles foi diluído porque o restante dos povos eram muito mais numerosos? Bom, em 2007 teve uma conferência em Salt Lake chamada Conferência Book of Mormon Lands. Ela foi dirigida pelo Brent Gardner, que é formado em estudos mesoamericanos e antropologia. O Gardner criticou o Thomas Murphy por ter dito que o Livro de Mórmon é uma peça de ficção do século XIX. Ele falou assim sobre o Murphy: não acreditava no Livro de Mórmon antes e saiu à procura de elementos que poderiam apoiar seu ponto de vista. Ele nos dá informações sobre o que a ciência está fazendo, mas ele está concluindo o que ele já havia decidido, que é o famoso viés de confirmação. Para quem acompanhou a minha segunda temporada já sabe disso, né? Porque a gente destrinchou todos esses assuntos aí. Para quem não acompanhou, né, é exatamente isso. Você sair em busca de informação que você já quer chegar no resultado que você quer.
Então, assim, se eu sou SUD, eu vou fazer uma pesquisa para tentar encontrar o resultado que eu quero, então basicamente vai ser muito difícil eu chegar na verdade, porque enquanto eu não chegar naquela conclusão, né, eu não vou sossegar. Eu vou direcionar o meu estudo para aquela conclusão, e daí o estudo desse jeito ele não é tão válido quando você está falando sobre a busca pela verdade. E o Gardner ainda alega que o pessoal tá sofrendo um efeito tipo CSI, né? Um respeito assim super estimado de testes de DNA como resultado, né, de assistir, né, vários programas de televisão de, né, cientistas forenses. E ele disse que tem grandes limitações sobre o que um exame de DNA pode nos dizer sobre a linhagem de uma família, por exemplo. Ele falou que a maior parte dos testes de DNA indicam apenas parte da ancestralidade de uma pessoa. E o Gardner ainda comenta que pode ter acontecido o quê? O efeito gargalo genético. E o que seria isso? Quando algumas pessoas de uma grande população sobrevivem, né, só uma parcela sobrevive a um grande cataclisma, né, um efeito, uma catástrofe natural, e de repente, né, sobra só uma parcela dessa população. Isso acaba sobrando só o DNA dos sobreviventes, né, e uma parcela é perdido, né, então acaba que os que não sobreviveram poderiam ter provavelmente sido os verdadeiros representantes genéticos ali dos lamanitas. Tá, ainda não me convence porque é isso, né? Os antigos lamanitas são, né, totalmente ligados pelo livro de Mórmon, pela igreja, com os índios americanos. Então não era para dar essa diferença, não era para os lamanitas ter morrido numa catástrofe natural. Ainda estaria conflitando com o que a gente aprende na igreja. Ele cita que uma boa parte dos índios americanos morreram ao entrar em contato com os espanhóis, né? Sim, eles morreram, enfim, nos conflitos, obviamente, mas também com doenças que foram trazidas da Europa para cá, como principalmente a varíola, mas também, né, sarampo, gripe, peste bubônica, malária, enfim. E, sim, deu uma exterminada legal nos nativos americanos. Mas ainda eu acho meio fraco esse argumento para querer determinar que esse teste de DNA é inválido para, né, determinar que o livro de Mórmon não tem ligação com os índios americanos. Enfim, não está tendo, né, e sempre foi afirmado que teve. É complicado. E também tem uma outra coisa que eu estou levando em consideração aqui, é que o quê? Esse Gardner, ele é antropólogo e ele está desvalidando testes de DNA, né? Tá falando que, né, o pessoal tá aí com CSI na cabeça e tá supervalorizando testes de DNA. Cara, se ele fosse um geneticista falando isso, eu levaria um pouco mais em consideração. Agora, né, não acho que ele ia gostar de ter desenvolvido um trabalho antropológico sobre alguma coisa e um geneticista chegar e desvalidar. Em que situação, por exemplo, eu levaria mais em consideração também o que ele falou? Se ele não fosse SUD. Vamos dizer que ele não é SUD, não foi contratado pela igreja e não tem nenhuma ligação com a igreja e fez um estudo e falou, olha, né, esse estudo afirma que a igreja está correta, que o livro de Mórmon está correto. Eu ver que uma pessoa totalmente aleatória desenvolveu um estudo e esse estudo está confirmando a igreja, elimina aquele fator de viés de confirmação. Que o cara, ele não começou aquele estudo para afirmar que a igreja é verdadeira, porque ele não é membro, ele não foi contratado pela igreja, né, não tem nenhum parente, alguma coisa assim da igreja, e ele chegou numa conclusão favorável à igreja. Estudos assim, eu consigo levar mais em consideração. Não estou desvalidando o que ele está falando, né, totalmente, mas estou levantando alguns pontos que a gente tem que analisar quando a gente vai consumir um material. Eu não comentei com vocês antes, mas eu estou estudando história, estou fazendo uma segunda graduação. A minha primeira graduação de recursos humanos, eu não consegui validar ela aqui no Reino Unido. Então, eu simplesmente não posso atuar nessa área.
nem continuar os estudos, né, com uma pós-graduação, mestrado, alguma coisa assim. Então eu resolvi, não, vou iniciar uma nova graduação aqui. Como eu disse, tem muitas áreas do meu interesse, né, que é história, psicologia ou sociologia, até a teologia ou filosofia também. Eu estava interessado em desenvolver meus estudos nessas áreas. Eu vou começar aí com história e vamos ver, né? Mas, né, dentro desses meus estudos, o que a gente aprende? Exatamente fazer essa triagem de informações. Por quê? Porque o historiador ele vai coletar fontes, e essas fontes elas têm que passar por uma triagem para receber uma validade. E quando a gente analisa alguns textos, a gente precisa considerar muitos fatores, muitos contextos. Tem o contexto da obra, tem o contexto do autor. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. O Ozzy é membro SUD e ele escreveu um livro sobre a história da igreja. E ele falou só as coisas boas, não falou nada ruim. E vamos pegar uma outra pessoa que seja um anti-mormon e falou sobre a história da igreja. E ele só colocou coisas ruins, não falou nada de bom. Para um total desconhecido que não conhece a igreja SUD, se ele consumir um livro individual, ele vai ter uma versão da história e ele vai, né, desenvolver uma ideia do que é o mormonismo. Agora, se ele consumir os 2 livros, ele vai poder fazer o quê? Uma análise das informações e chegar numa conclusão própria. E essa conclusão vai estar muito mais limpa de um viés ou de uma manipulação de informação. E é mais ou menos esse o trabalho que a gente quer fazer aqui no canal do Membro Pod, o Membro Fiel. Não tô querendo converter ninguém ao mormonismo, nem convencer a sair da igreja, mas eu quero apresentar as informações. Eu estou considerando que o quê? Quem está consumindo essas informações já é membro, já tem um conhecimento grande sobre o evangelho, tipo o mesmo conhecimento que eu tenho, e só falta as informações que a gente não recebe na igreja. Então por isso eu quero tomar o maior cuidado de não coletar informações falsas, né? Ataques sem fundamento. Quero pegar só informações históricas válidas para estar acrescentando para o seu conhecimento sobre a história da igreja. Assim, o seu conhecimento, a sua conclusão sobre a igreja se torna muito mais forte, né? Muito mais informação. Então a ideia quando a gente está estudando alguns textos é você fazer perguntas para aquele texto, né? Eu olho aqui para esse texto do Brent Gardner e eu pergunto para ele, o que você está querendo? Está querendo desvalidar totalmente o Murphy ou você está querendo chegar numa verdade? Você está querendo defender a sua crença ou você quer chegar numa conclusão mais próxima da verdade? Qual é o contexto da tua vida, Gardner? Você é membro SUD? Esse é um contexto interessante a ser levado em consideração. Como eu falei anteriormente, cara, para mim teve muita validação o fato do Brigham Roberts ser um membro SUD fiel defendendo a igreja, mas em conflito com as verdades no estudo que ele fez. De serem conflitantes com a igreja, ele querer chegar numa conclusão. Então, o fato dele ser membro SUD e querer permanecer como membro SUD e não querer atacar a fé, valida muito mais o estudo que ele fez. Né, da mesma forma que como o Thomas Murphy. Para mim tá parecendo que o Thomas Murphy não é um membro SUD assim tão fiel quanto o Roberts. O Roberts era bem fiel, por isso ele estava num conflito maior, mas mesmo assim não pareceu para mim que o Thomas Murphy era um anti-mormon querendo atacar a igreja. Pareceu que ele desenvolveu um estudo, esse estudo fez ele chegar numa conclusão, e você pode ver que ele até estava preocupado em não passar por um conselho disciplinar, ou seja, ele ainda tinha intenção de permanecer na igreja, né? Tanto que ele lutou contra passar por um conselho disciplinar, ele não achou justo, não achou legal, então, ou seja, ele se importa em permanecer na igreja, então, né, ele não iria querer permanecer num lugar onde ele não acredita, onde ele não quer estar, não faz sentido, né? Então, o fato desses 2 caras serem membros da igreja e desenvolverem um estudo querendo confirmar a história da igreja e acabam chegando a uma outra conclusão, é muito válido de ser levado em consideração. E para concluir aqui nossa fala sobre o Gardner, ele ainda falou:
O que sabemos hoje sobre o livro de Mórmon é mais do que sabíamos há 10 anos. E o que sabíamos há 10 anos ainda, tinham alguns equívocos. Nossas opiniões, continuarão a mudar, mas isso não muda a veracidade do livro. Isso é uma fala que mostra total viés de confirmação. Então, assim, aqui eu consegui... eu já estava com umas suspeitas de que o Gardner está defendendo a igreja independente de qualquer coisa. E aqui nessa fala ele simplesmente confirmou isso para mim. Ele falou, não, a gente já fez alguns estudos, já descobriu algumas coisas sobre o livro de Mórmon, mas não importa, não interessa o que a gente descobrir, o livro de Mórmon sempre vai ser verdadeiro. Então, ou seja, ele está com esse viés na cabeça de que não importa o que aconteça, o livro de Mórmon vai ser verdadeiro. Não importa quantas provas sejam coletadas contra. E isso não pareceu para mim o posicionamento daqueles outros dois Suds, o Murphy e o Roberts, quando eles estavam buscando informações. Então, para mim, um resumo da ópera aqui, ele refutou algumas coisas. Os argumentos dele, para mim, não pareceram muito fortes, e mesmo os argumentos fracos que ele conseguiu levantar, eles entram em conflito com outras doutrinas, outros ensinamentos da igreja, como esse que eu falei. A igreja fala que os índios americanos são os principais descendentes dos lamanitas. Como que você vai falar que o DNA acabou sendo perdido? Não. Os índios que a gente tem aqui agora tem que ser os principais antecedentes. Então, essa do gargalo genético não pode ser levado em consideração para acrescentar na veracidade da igreja. A gente tem que usar outro argumento. Essa também de falar, o livro de Mórmon é um livro espiritual, não pode ser levado em consideração para ser comprovado cientificamente. Não concordo com isso. Uma coisa realmente é fé, você acreditar numa coisa que não se vê, mas o livro de Mórmon e os escritos, eles são passíveis de passarem por uma análise textual, geográfica, de DNA, por exemplo, de informações, e se as informações não batem, elas devem ser levadas em consideração. É a mesma coisa que eu ler o livro do Harry Potter e falar, não, Harry Potter existe. Ele é um mago e tudo. Eu falo assim, cara, não, é uma obra de ficção. Eu falo, tudo indica que foi criado para não tem como. Fazer uma análise científica, Não, análise científica eu não vou levar em consideração, não vou levar em consideração nada. Ele existe. Então tá bom. Então, para você, ele existe, tá tudo bem. Então, fica assim. Não tô dizendo, o livro de Mórmon é um Harry Potter, é uma coisa tão fake que a gente tem que desconsiderar. Como eu falei, membro da igreja há 30 anos, já li o livro de Mórmon muitas vezes. O que eu tô falando é que a gente tem que levar em consideração informações válidas que chegam no nosso caminho e fazer o estudo sobre elas. Uma visão como essa que o Gardner demonstrou aqui no final é mais ou menos uma visão fanática. É a mesma coisa que um islâmico pegar o Alcorão e falar, não interessa o que aconteça, não interessa quantas provas vocês vierem contra o Alcorão é a verdade, é o livro sagrado e único, e o livro de Mórmon não vale nada. Cara, pra gente que é Sud, não, é o contrário. O livro de Mórmon tem validade e o Alcorão não. E como que você vai resolver esse conflito? Fazendo uma análise sem viés. Eu não estou dizendo que a análise vai tomar o lugar do testemunho, uma coisa é o testemunho, mas uma coisa é a análise. Você leva as duas junto. Carrega o seu conhecimento da igreja, a sua fé, o seu testemunho, suas opiniões formadas dentro da igreja, junto com você quando você for fazer essa análise do livro, mas você não deixa a sua fé passar por cima de informações. Então você chega, uma informação conflitante, você faz o quê? Você chuta ela para longe ou você faz a análise? Por exemplo, vamos analisar essa teoria de que os lamanitas só estavam ali na América Central. Como é que as placas foram parar lá em Nova York? Então, elas teriam que, como o Moroni falou, serem enterradas num Monte Cumora, lá na Guatemala, por exemplo, e depois, de alguma forma que não foi explicada ainda, nunca foi levantada pela igreja, essas placas terem viajado por quilômetros até chegar em Nova York e ser desenterrada por Joseph Smith.
entendeu? Então a gente vai fazer uma análise dessas informações e levar em consideração algumas hipóteses. No site da igreja é feita uma pergunta: o estudo de DNA, ele apoia o livro de Mórmon, né? Tipo, o estudo de DNA, ele confirma que o livro de Mórmon é verdadeiro? Muitos críticos e defensores do livro de Mórmon gostariam de dizer que o estudo de DNA apoia a sua visão, porém as evidências são inconclusivas. Cara, eu já falei que eu não gosto disso. Foi uma resposta evasiva, não mostrou a real conclusão que o estudo chega. Não precisa nem falar, né, que o livro de Mórmon é falso, ou simplesmente não aborda o assunto, ou se abordar, coloca aqui, né, coloca as conclusões do estudo e o que a igreja teria em defesa sobre essas informações. Então, assim, falar que é inconclusivo não demonstra a verdade, parece uma manipulação de informação. Bom, pessoal, espero que esse estudo, essas informações tenham sido de proveito para vocês. Façam as análises, os estudos de vocês também, né? E se vocês tiverem algumas informações que eu tenha falado errado ou para complementar essas informações, pode mandar que a gente complementa ou a gente corrige, tá ok? A gente vai ficando por aqui e até a próxima!